O que significa a transubstanciação? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Veja, nos aproximamos inicialmente hoje do altar para humildemente apresentar um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre a importância da Eucaristia na vida da Igreja e na nossa vida. E para isso, muito nos ajuda o Catecismo da Igreja Católica, que é uma síntese da fé na Igreja. E o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica também é uma síntese mais vigorosa. Para quê? Para simplificar e tornar as riquezas da Igreja acessíveis a todos. Por isso que este nosso programa, As Riquezas da Nossa Fé, Jesus quer que todos os dias, por 5 minutos, que na nossa casa entrem as riquezas da nossa fé. Vejam, por 5 minutos, onde lá o nono, a nona, o pai, a mãe, os filhos, as filhas, sejam alunos de Jesus Cristo. E não podemos deixar de conhecer todas essas riquezas que a Igreja quer nos apresentar. Mas continuando com a nossa aula, hoje sobre a Eucaristia, e há uma palavra, um verbo, transubstanciar, de transubstanciação, que é a pergunta de número 283 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que trata assim da seguinte questão: o que significa transubstanciação? Vejam, transubstanciação. Vejam, a riqueza da Eucaristia tem que ser expressa de forma humana, com as nossas palavras. Então a Igreja, ao longo dos séculos, foi aprendendo das ciências particularmente, da filosofia, muita coisa, que serve depois para ser a base dos seus ensinamentos. Pois bem, a transubstanciação significa a conversão, a mudança da substância do pão na substância do corpo de Cristo. E de toda a substância do vinho na substância do sangue. Difícil, não é? Mas na verdade não é tão difícil como pode aparecer. Significa que a partir da consagração da missa, deixamos de ter o pão, passamos a ter o corpo de Cristo. Não há mais a substância do pão, o pão como pão, não há mais vinho e o vinho, é o sangue de Cristo. Mas a matéria externamente, sensivelmente não se altera. O pão, se é branco, continua branco, o vinho, se tem cor, o gosto, o perfume, continua com o mesmo. Mas a natureza que temos diante de nós, a Eucaristia, a substância é outra. Não há mais pão, não há mais vinho. Há o corpo e o sangue de Cristo. Bem que o celebrante diz após a consagração, o que ele diz? O celebrante diz: eis o mistério da fé. É um mistério da fé, realmente. Só a grandeza de Deus, realmente só a santidade de Deus. E realmente só a sabedoria de Deus para inventar, eu diria assim, uma maneira tão concreta de estar conosco, de se tornar, de fazer de Jesus o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus próximo. Vejam então, transubstanciação vai significar isto. Houve uma mudança de substância, de forma. O gosto, aquilo que diz respeito aos sentidos, continua igual. Mas a substância, agora depois da consagração e na hora que nos aproximamos para comungar, estamos recebendo Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E é o Cristo completo. Como é que nós vamos saber agradecer tanto a Deus? Bem diria Santo Tomás de Aquino, ele disse assim: tanto podes, tanto ouves. Louvar ao Senhor pelos dons e deixados nesse sacramento. Jamais nosso louvor será capaz de ser digno de compreender profundamente e abarcar toda a riqueza deste sacramento. E para isso, com a própria Eucaristia,
Nós agradecemos a presença de Cristo entre nós. Então, para que o Senhor lhe dê a graça de valorizar mais a Santa Missa, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.